Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e a aula de hoje é sobre o rio Caim e sua relação então com a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Pois bem, o rio Caim ele nasce na região de São Francisco de Paula, aqui na área de ocorrência dos Campos de Cima da Serra. O que acontece nessa área? Aqui é muito comum nós termos um solo muito superficial onde se forma este campo. Em alguns locais, esses campos vão acumulando água e formando banhados. Esses banhados, então, depois de acumular muita água, parte dessa água começa a escoar, formar pequenos filamentos de água que vão se unindo e formando os rios. Então já percebam, o rio Caí, ele tem uma situação que ele nasce numa área de uma altitude elevada. E à medida que ele vai avançando para o oeste e depois para o sul para encontrar o Jacuim, ele vai chegar junto com o Jacuim no Lago Guaíba. Então perceba, a gente tem aqui um relevo alto, tá? Quando comparado às regiões onde estarão a foz do próprio rio Caim, e uma área onde vai ter uma vegetação de campo e também uma área que começa a aparecer vegetações ligadas à Mata Atlântica. Outra coisa importante, nessa área do rio Caim, nós vamos ter muitas plantações de pinos. A gente vai ter muita pecuária, nós vamos ter muita lavoura de diversos alimentos. E o rio Caim, ele é muito represado. Se usa muito de suas águas para a geração de energia elétrica, como vocês podem ver nessa região aqui de São Francisco de Paula. Então nós vamos ter várias barragens, como a barragem Blanc, como a barragem da Divisa. Então o rio Caí, devido à altitude do terreno, os desníveis que nós vamos ter ao longo do seu leito, vai ser utilizado para a geração de energia elétrica. A gente se aproxima aqui de uma área onde tem várias barragens. Percebam que a água fica se acumulando. Quando choveu bastante no mês de abril e ao longo do mês de maio, as barragens, obviamente, não deram conta de tanta água e essa água começou a vir com muita força e aumentando os alagamentos ao longo do seu percurso. Aquela máxima que eu já falei nas aulas sobre o Rio dos Sinos, sobre o Rio Paranhana, sobre Taquariantas. Assim como eles, o rio Caí, ao longo do seu percurso, ele vai recebendo água de afluentes e vai aumentando o seu nível. A diferença que nós podemos perceber que logo próximo à sua nascente existe uma quantidade bastante considerável de barragens. Essas barragens, então, que são utilizadas para represar o rio e gerar a hidroeletricidade a partir da força das águas. Obviamente que essas barragens que criaram esses grandes lagos de represa, vamos dizer assim, são muito utilizados para o turismo. Outra coisa interessante sobre o rio Caí. Esse rio, ao longo do seu leito, ele vai tendo alguns desníveis e vão criando cachoeiras. Cachoeiras essas que são aproveitadas pela população em dias mais quentes. Então eu vou ter vários parques que vão usar da beleza da região do rio Caí para turismo ou ecoturismo. Outra coisa importante, assim como o rio Taquari-Antas, o rio Caí, à medida que ele vai avançando, ele vai desenhando vales. Esses vales são basicamente depressões preenchidas por água, ou vale do rio. E as margens desses rios, nós temos aí a mata ciliar. E como vocês podem ver, são vários morros. Quando a gente vem para vegetação, estudar ela, a gente diz que essa área aqui é a área do domínio morfoclimático Mares de Morro. Aqui a gente chega numa parte bem interessante, é a região do Parque da Cachoeira, onde o rio Caí ele acaba recebendo as águas de um afluente. E aqui a gente tem inclusive uma ponte bastante procurada pelos visitantes, uma ponte histórica que está aí no rio Caí há mais de 100 anos. Aqui vocês vão vendo novamente o leito do rio Caí, como o relevo se impõe, fazendo o rio tomar determinados rumos.
Obviamente que o rio Caí contribuiu para a formação deste relevo, porque é o próprio rio que faz o desgaste. Vejo novamente, como eu tenho muitas encostas íngremes, essas áreas também, assim como lá no Taquariantas, teve muitos deslizamentos, tanto em áreas onde eu tenho a mata preservada, que é a Mata Atlântica, tanto em áreas com plantação de pinos ou áreas desmatadas. Tá? É um relevo muito íngreme ao longo do rio, muito bonito. Tem vários mirantes ao longo dele. E a gente vai chegar então no município de Canela. Quando a gente vai aqui nesse parque chamado Sky Glass, que a gente olha de lá aquele rio lá embaixo, lindo, bonito, maravilhoso, é o rio Caim. Tá? Ele faz uma curva parecendo literalmente uma ferradura. E aqui ao lado ele recebe as águas de um outro afluente, o Arroio Caçador. E ele vai indo, esculpindo o relevo. Vejam que as suas curvas vão formando espécies de ferradura. É um terreno muito íngreme, onde o rio ele vai ganhando velocidade e vai em direção às áreas de terrenos mais baixas. E depois de passar por Canela, Gramado, ele se aproxima então dos municípios de Nova Petrópolis e vai passar muito perto do município de Caxias do Sul. Então, notem, é um rio que vai costurando a região que a gente chama de Serra Gaúcha, desde São Francisco de Paula em direção ao oeste. Então, quando ele vai chegar ali perto de Vila Cristina, ele vai rumar então para o sul. E o que começa a ter? Aquela mesma dinâmica do rio Taquari-Antas. Tem vários municípios pequenos que estão ao longo das margens dos rios. Mas por que isso de novo? A gente compara a área mais baixa, onde está a parte urbana do município, como aqui em Vale Real, é a parte que está próxima ao rio. Quando eu me afasto dele, o que começa a acontecer? O relevo fica mais acidentado, mais íngreme, se torna mais difícil a ocupação do espaço. Então a gente tem esse detalhe de organização urbana dos municípios da região do Rio Caim. É muito comum no Rio Grande do Sul, em vários rios, não é exclusividade do Caim, nem do Taquari, nem do Antas. As cidades cresceram próximas aos rios, muito em virtude porque o território que elas estão localizadas cresce em terrenos mais íngremes, de difícil ocupação. Então, quando o rio ele vai rumando para o sul, a gente começa a perceber que ele passa por municípios pequenos que estão às margens deles, como é o caso de Feliz, que o rio divide o município ao meio, tanto a margem direita quanto a margem esquerda. O próximo município depois de Feliz até tem afluente aqui chegando no rio Caim, é Bom Princípio. Notem, são municípios pequenos que estão literalmente entre duas áreas que são polos econômicos do Rio Grande do Sul. A região ali de Caxias do Sul e a região metropolitana de Porto Alegre. Então, o rio Caí ele vai rumando para o sul antes dele passar para São Sebastião do Caí, em Montenegro, que é onde aparecem os maiores problemas causados por esse rio. Ele passa por municípios pequenos que acabam então sofrendo com os alagamentos provocados pela chuva e pelo rio, obviamente, tá? Aquela dinâmica que eu sempre falo para vocês, que a gente tem que sempre ter bem claro. Excesso de chuva aumenta o nível do rio. O nível do rio aumenta também porque ele vai recebendo água de seus afluentes. E à medida que ele vai indo para sua foz, a sua velocidade vai diminuindo, a área de alagamento vai aumentando, porque vai ficando mais plana e o rio tem uma quantidade maior de água. O próximo município aqui que vocês têm chama-se Harmonia, novamente, município pequeno, às margens do rio Caim. E agora a gente chega onde precisa dar uma chuva muito grande para ter problemas de alagamento, que é São Sebastião do Caim. São Sebastião do Caim é uma cidade com uma população maior quando comparada às demais que apareceram. Notem novamente aquela situação. Tem áreas muito perto do rio. E qual que é a situação? Essas áreas são áreas que a gente chama de planícies de inundação, que eu já comentei em várias outras aulas. O rio naturalmente enche e vai para essas áreas. Imagine então
em situação atípica, como foram essas chuvas. O próximo município no caminho depois de São Sebastião do Caí é Pareci Novo, um município pequeno, com poucos habitantes, que também sofreu com alagamentos. Então, quando a gente percebe essa tragédia, o Rio Grande do Sul teve mais de 400 municípios atingidos. Pouco se fala de municípios menores. Prestem atenção agora aqui comigo, gente. A gente está numa área que o Google nos mostra que está muito verde. Essas áreas mais descampadas aqui são áreas de banhado, como dá para ver na imagem. Ao longo do rio vocês conseguem ver essa vegetação. Essa é a mata de várzea. Olha o quanto ela está preservada nesse setor do rio. À medida que a gente vai avançando, a gente vai chegar num dos maiores municípios que tem ao longo do rio Caí, que é o município de Montenegro. Então aqui uma coisa que a gente pode comparar. Próximo ao rio, a gente tem esse tipo de vegetação. Veja que parece que ela está certinha, plantada. E realmente ela está plantada. Isso aqui é silvicultura. É uma área considerável, uma área relativamente plana. E aqui a gente tem Montenegro. E olha o que o rio faz. O rio literalmente está junto com uma das principais ruas do município. Então aqui, à medida que o rio sai do seu leito, ele vai alagar. Porque novamente nós temos ocupação urbana ao longo da planície de inundação. Aqui a gente consegue perceber bem o que é. A gente tem uma área preservada aqui, e aqui a gente tem uma área que é utilizada para a agricultura, que obviamente vai se aproveitar da água do rio. Outra coisa interessante, estão vendo essa parte? Olha essa curva, o nome disso é meandro. Pode acontecer que depois que as águas baixarem, o rio cair, cortar caminho e abandonar esse pedaço, que é o que a gente chama de meandro abandonado. Rumando para o sul, o rio Caí então ele vai em direção ao Jacuí, fazendo várias curvas numa região mais plana e baixa. Percebam que aqui eu já começo a ter a presença maior da zona rural, ou seja, suas águas novamente são usadas para a produção de alimentos. Ele ainda passa por uma área mais preservada, então vejo que tem momentos que os rios têm margens preservadas, tem momentos que eles não têm. Tem momentos que é usado para a agricultura, tem momentos que a gente percebe uma urbanização muito forte. Tem municípios pequenos que, novamente, vocês vão perceber que eles estão às margens dos rios porque é difícil de ocupar outros locais por causa do relevo. Novamente, vocês vão perceber que no início do vídeo, o rio Caim estava numa região de planalto e veio em direção a uma região mais baixa e plana. E pouco antes dele chegar então no rio Jacuí, ele vai ter aqui nas suas margens uma área relativamente preservada. Do outro lado vai ter novamente algum tipo de agricultura e aqui uma grande indústria. E à medida que ele vai avançando, então finalmente ele vai chegar ao rio Jacuí. Então, pessoal, essa foi a aula do rio Caim, mais um rio que contribuiu com os alagamentos na região de Porto Alegre, nascendo na região mais alta, que é o nosso Planalto, ali na região São Francisco de Paula. Seu leito tem muitos desníveis, muito acidentado, tem muitas encostas íngremes. Suas águas são utilizadas para N motivos: geração de energia, produção agrícola, consumo urbano, consumo industrial. Novamente, as suas águas ganham velocidade nas regiões mais altas e vão aumentando suas quantidades e diminuindo a sua velocidade a partir que estão nas áreas mais baixas e planas. A foz do rio Caí é no rio Jacuí, próxima à foz do rio dos Sinos, também no rio Jacuí. Juntos, então, eles vão adentrar ao lago Guaíba e vão seguir seu destino pela Laguna dos Patos até finalmente chegar aqui no Oceano Atlântico. Certo, galera? Um forte abraço e até a próxima aula.